Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. E hoje, nesse episódio de hoje, a gente vai continuar a nossa conversa que a gente teve no último episódio dessa série, que a gente está tratando sobre o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton e com participação do N.T. Wright. E a gente está trabalhando agora, no último episódio inclusive, eu quebrei em duas partes, né? Que é a proposição 3, ou capítulo 3, né? Se você quiser, talvez seja melhor assim, onde vai dizer sobre Gênesis 1, que a gente está tratando ainda, não chegamos ainda nas origens do homem, tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas aqui, na verdade, a gente vai começar, nesse episódio agora, a gente vai começar alguns pontinhos aí sobre a origem do homem. Nesse capítulo 3, ou nessa proposição 3, o John Walton ele coloca um título que é Gênesis 1 é um relato de origem funcional, não material. E nesse capítulo eu dividi ele em duas partes pelo seguinte, porque aqui ele vai trabalhar com a Semana da Criação. Ele vai fazer alguns comentários com relação à Semana da Criação, os dias 1, 2, 3, 4 e 5, que é o que eu trabalhei no último episódio dessa série. Tá? E hoje eu vou fazer a segunda parte desse, vamos dizer assim, desse capítulo, que é sobre o dia 6. Tá? Por que eu dividi isso? Porque eu acho que tem alguns detalhes aqui que eu queria trabalhar um pouquinho mais com você, mas que ia acabar deixando muito grande o outro episódio. Eu quero sempre fazer os episódios entre 30 e 40 minutos no máximo, tá? Então eu resolvi dividir isso em duas partes. Bom, então já vamos diretamente para o dia 6 da criação, da Semana da Criação. Em Gênesis a gente está dando uma analisada Gênesis capítulo 1, né? Se você tiver com a sua Bíblia aberta ou se você tiver dirigindo e tudo mais, não abra a Bíblia. Deixa para abrir quando você chegar no seu destino, que é justamente os versículos, a partir do versículo 24 de Gênesis capítulo 1, versículo 24. Tá? E aqui começa o versículo 24, eu estou aqui com a Bíblia com Almeida Corrigida Fiel, o versículo 24 ele diz o seguinte: disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Justamente esse versículo 24 está depois do versículo 23, que o versículo 23 ele diz, e foi à tarde, amanhã, o dia 5º. Então a gente já entrou diretamente no dia 6 da criação. E aqui tem vários detalhes aqui, como eu sempre falo para você, aqui não é uma leitura comentada, então eu vou trazer alguns pontos que o Walton traz nesse livro, então por favor não deixe de ler esse livro que está excelente. Então eu vou trazer alguns detalhes, e um desses detalhes que eu queria trazer adicional ao que o Walton vai acabar falando um pouquinho aqui, mas eu queria enfatizar um pouco mais, que é a questão da espécie, que você vai ver aí no versículo 25, vai falar dessa questão da espécie, vai em outros versos também vai falar da questão de espécie, fez conforme a sua espécie, réptil conforme a sua espécie, gado conforme a sua espécie. Como assim? E aí eu quero justamente puxar a sua atenção para a palavra espécie. Detalhe, espécie que o texto bíblico inteiro, principalmente em Gênesis capítulo 1, não quer dizer espécie como nós entendemos espécie hoje em dia. Como é que nós entendemos espécie hoje em dia? A gente entende espécie hoje em dia como tipos de animais, falando de uma forma biológica, né, dentro lá da biologia, dentro da taxonomia que a gente aprende lá dentro no ensino médio, se eu não me engano, eu não sei muito bem como é que está hoje em dia, mas eu aprendi quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, aí, na época era segundo grau ainda, tem muito tempo. Então você aprendia as espécies dos animais, então você tem várias espécies. Exemplo, para ficar um pouquinho mais fácil, nós somos pessoas, somos também classificados como animais. E qual que é a nossa classificação taxonômica? Nós, seres humanos, somos Homo sapiens. Sapiens, essa palavra sapiens, lembra lá que na taxonomia lá, sempre se escreve tudo em latim, então a gente acaba aportuguesando essas palavras todas, tá? Então sapiens é a nossa espécie, do gênero Homo. Isso significa que tem outras espécies do gênero Homo que não somos nós. Por exemplo, o Homo neanderthalis, que é o que nós chamamos de Neandertal, os Neandertais,
é uma outra espécie do gênero Homo, parecido com a gente, mas não é ser humano, vamos dizer assim. Tá? Então a gente tem o Homo erectus, que é um outro tipo de ser vivo, que já está extinto, parecido conosco, da espécie erectus, do mesmo gênero que nós, Homo, só que não somos nós, é um outro tipo. Tá? E aí você tem infinidades de outros de classificações que a gente pode fazer. Por exemplo, no meio de animais, por exemplo, gado, eu não conheço muito de gado ou de outros animais, mas você tem, por exemplo, você tem marcas, entre aspas, né, que são espécies de gado, a Nelore e outros gados a mais. Tá? Você tem, por exemplo, os caninos, né, no caso dos... Eu espero não estar falando besteira, mas no caso dos animais, dos cachorros, por exemplo, você tem várias espécies ali. Tá? De cavalos também, dentro dos equinos e por ali vai. Então, espécie é essa separação que nós fazemos modernamente. No texto não está falando nada disso. No texto não está dizendo espécie de tipos de gado, não, esse aqui é Nelore, não, esse aqui é outro tipo de gado, não. Aqui é de forma genérica, de forma geral, de forma global dentro dos animais. E aqui o detalhe por exemplo, o réptil, como aqui menciona réptil, ele não tinha, o escritor aqui não tinha a cabeça de réptil é um animal com tais características. Tá? Você vai separar esse animal que é um tipo de réptil desse outro animal que é um outro tipo de réptil. Os dois são répteis dentro ali da classificação taxonômica. Não, isso não faz sentido, porque isso é muito recente, se não me engano, do século 17, Linneu, acho que Linneu, acho que do século 17, mais ou menos na época de Newton. Então é um negócio moderno. Tá? Aqui espécie que está falando é justamente uma coisa de uma coisa bastante genérica. Tá? Então, por exemplo, o gado é todos aqueles bichos quadrúpedes que dão leite, que você utiliza para carne. Então gado é tudo aquilo, que inclui, por exemplo, ovelhas. Mas ovelha não é gado. Então, exatamente é esse o ponto. Tá? Então gado vai estar todos esses outros animais que modernamente a gente separa em outras classificações. Tá? Então tenha isso em mente, que aqui espécie não é espécie taxonômica como nós utilizamos hoje na biologia. Então, esse é o primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Tem um outro detalhe aqui, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, que está no versículo 26, que é a questão da imagem e semelhança. Esse joguinho de palavras que tem de imagem e semelhança, mas daqui a pouco a gente vai ver isso. E vai ficar bem mais detalhado lá na proposição, ou no capítulo 9 e 21, se eu não me engano. A gente vai chegar lá desse livro aqui do John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá? Um outro ponto, então, que eu queria destacar aqui dessa segunda parte, vamos dizer assim, dessa Semana da Criação, do dia 6, é que o Walton vai começar justamente nessa subseção desse capítulo, dizendo que, novamente, o dia 6 se apresenta com Deus comissionando a terra para produzir criaturas vivas. E é literalmente o que está escrito aqui no texto. Tá? Versículo 24 vai dizer: E disse Deus, produza a terra, alma vivente, conforme a sua espécie e tudo mais. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie e tudo mais, o réptil da terra conforme a sua espécie. Então, observe que quem está produzindo, vamos pensar assim de uma forma muito errônea, quem está produzindo animais terrestres é a terra. Se você for fazer uma leitura literal desse texto. Por isso que é errôneo você imaginar isso. Tá? Que a terra vai produzir alguma coisa, tá? De forma mecânica, ou de forma física, ou de forma biológica. Não faz sentido isso. Se você for ler esse texto de uma forma literal. Então, aqui no dia 6, assim como nos outros dias da criação, dia 1, 2, 3, 4 e 5, nós temos a questão da característica ou de Deus estar organizando as coisas e dando função para as coisas. No caso da terra. Lembra, por exemplo, que tudo isso vai começar lá no versículo 2, deixa eu só voltar aqui no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A gente já comentou sobre isso, que esse sem forma e vazia aqui é justamente a questão de caos,
Tá? A Terra estava num estado de caos, aqui não fala de criação da Terra no sentido material, a gente já conversou sobre isso em outros episódios. Então, a partir do versículo 13 do capítulo 1, Deus começa a organizar a Terra. E nessa organização ele vai dar funções. E aí a gente tem os outros dias que a gente já observou nos outros 5 dias, no episódio anterior, onde eu comentei sobre os outros 5 dias onde Deus está organizando e dando funções. Ou seja, não é, e aqui novamente, não é uma questão de criação material. Não, aqui é uma criação, entre aspas, criação funcional. Ou seja, dar função para as coisas que estavam inicialmente em um estado de caos. Lembra lá do versículo 2? Sem forma e vazia, Tohu e Vabohu, um estado de caos. Tá? Então Deus está organizando. E aí um outro detalhe que o Alton vai mencionar aqui, que é interessante a gente observar, que é o seguinte: na página 39 desse livro aqui que eu estou trabalhando aqui com você, é preciso lembrar o ato de nomear é uma atividade criadora e está relacionada à função. Ou seja, então esse detalhe de nomear, dar nome às coisas, ou de... Lembra, a gente vai ver isso, mas lembra lá na frente, um pouquinho mais na frente, no capítulo 2 aqui de Gênesis, onde os animais, Adão começa a nomear os animais, é justamente nesse sentido de dar função para esses animais, porque aqui Deus só está criando, entre aspas, ou seja, dando função para esses animais, ou para a terra, no caso de produção de animais. Lembre-se tudo com aspas aí, que não é produção material, tá? E um outro detalhe que tem aqui no dia 6, então veja, o dia 6 ele é um dia assim, muito movimentado, é tipo uma segunda-feira nossa aqui, tá? Ou uma sexta-feira, tá? Se você tiver, que tá com cara de realmente de sexta-feira, tem muita coisa acontecendo aqui. O que acontece aqui no dia 6? Vamos dar uma olhada na literatura do dia 6. O que acontece? No dia 6, então, nós temos no versículo 24, produção de animais terrestres. Então, versículo 24 e 25 tem a produção de todos os animais terrestres, répteis, gado e por ali vai. Tá? Então, um animal que pisa no chão, dia 6 da criação, versículo 24 e 25. Mas tem um outro negócio que também é feito no dia 6, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí tem a função desse homem. E o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Dia 6 ainda. O dia 6 não acabou. Ou seja, nós temos produção, no sentido de função de animais terrestres, a partir da terra. Criação do homem. E é dado ao homem a função, ou funções. Qual que são as funções do homem? Está justamente aqui no versículo 26. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, todos os animais terrestres que foram produzidos da terra é para o ser humano dominar. Mas aqui é um outro ponto que eu queria chamar a sua atenção, que o Alton não vai trabalhar exatamente aqui, diretamente com essa palavra, mas eu já queria chamar a sua atenção para isso, que é essa palavra dominar. Dominar aqui está no sentido, aliás, não está no sentido de destruir, ou no sentido de dominar do tipo violento, ou usar violência, ou no sentido de vamos acabar com tudo, não. O sentido de dominar aqui é justamente o que o Alton vai dizer aqui na página 39, que é quando os humanos dominam e governam, eles estão identificando funções para os animais e determinando quais papéis eles exercerão. Isso faz parte do papel humano, servir como vice-regente de Deus no processo contínuo de trazer ordem. Então observa que a terra tem a sua função, que é produzir animais. E produzir plantas também. A gente já viu isso em um outro dia da criação. É um negócio assim, se você for ler, não leia isso de forma literal, senão vai travar sua cabeça completamente, tá? Mas leia de forma literária, como a gente está fazendo aqui, tá? Como o Alton está fazendo. Então, a função da terra é produção de
vamos colocar modernamente, de vida, vida vegetal e vida animal. A função do homem é dominar sobre essas coisas. Só que o dominar aqui é servir como vice-regente de Deus no processo contínuo de trazer a ordem. Então, o ser humano, na dominação, ele continua exercendo o papel de organizar, ou, vamos colocar um pouquinho mais, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, de manter a ordem. E aí, para você manter a ordem de algo que vai se desmanchando, você vai trabalhando para continuar mantendo a ordem que já foi estabelecida inicialmente. Isso é um clássico exemplo. Um exemplo que a gente pode colocar nisso é uma empresa. Tá? Uma empresa, quando você coloca ela todinha para funcionar, digamos que você é empresário e tudo mais, colocou a empresa para funcionar. Você tem os funcionários, você tem os secretários, você tem ali o estoque, você tem os vendedores, tem o pessoal do financeiro, administrativo, contábil, tudinho ali direitinho. E aí você não precisa fazer mais nada, você deixa a coisa rolar e não precisa fazer mais nada. Não. De tempos em tempos, por semana, por mês, você precisa fazer reuniões empresariais, reunião de conselho com a diretoria para saber as vendas caíram, aumentaram, vamos fazer aqui um trabalho de marketing e tudo mais. Então esse tipo de serviço que você faz dentro da sua empresa, que você já criou e ela teve uma função inicial que é para trabalhar, prestar serviço, vender alguma coisa, tudo mais, já teve ali no início. Só que você precisa manter a ordem e a função original da empresa que você colocou. Lá você vai ter os valores e tudo mais. É algo análogo ao que está acontecendo aqui. Algo análogo ao que está acontecendo justamente aqui no dia 6 em relação ao ser humano. Tá? E aí tem mais um outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção também, que o Alton vai destacar aqui. Lembrando novamente que eu não estou fazendo leitura, aliás, nem leitura eu estou fazendo, não estou fazendo comentários do que o Alton está colocando aqui, não estou comentando tudo, estou só puxando alguns pontos, tá? Então não deixa de ler esse livro que é excelente. Um outro ponto aqui que é justamente no versículo 26. É um negócio, vamos dizer assim, é quase que um travamente perfeito. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá, então Deus tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Os olhos de Deus é tipo os meus, assim, bonito. Você que estiver ouvindo pelo podcast, você não vai ver os meus olhos, mas se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver meus belos olhos verdes. Então Deus tem olhos verdes? Ou será que ele tem olhos azuis? Qual que é a cor dos olhos de Deus? Não. Não tem nada disso, tá? Esse tipo de comparação em que nós nos comparamos, e isso no texto bíblico, no Antigo Testamento está cheio disso, tá? Principalmente no livro de Salmos, Isaías também tem bastante isso. Esse tipo, em Gênesis também tem, quando tem algumas passagens onde Deus se encontra com Abraão, por exemplo, que é um antropomorfismo, é quase um trava-língua em português. Antropomorfismo, o que é isso? É você dar características físicas a Deus. Só que você está fazendo meio que um comparativo, vamos dizer assim, meio que quase que completamente sem sentido. Por quê? Porque o texto aqui, e aonde se puxa esse tipo de comparação, que é o versículo 26, não está falando de características físicas de Deus. Para começar, começando dentro do texto bíblico, Deus não é composto, feito ou montado de coisas materiais. Tá? Lembra novamente que a gente mencionou da questão da terra sem forma e vazia, quando eu mencionei que no Antigo Oriente Próximo tinha uma ideia de caos primordial. Por exemplo, os egípcios utilizavam as águas infinitas do rio Nilo, que eram, vamos dizer assim, tinha como se fosse assim, um estado primordial de caos, ou seja, tudo já é feito de matéria pré-existente, ou seja, as coisas são eternas. E os deuses no Antigo Oriente Próximo emergem do caos primordial, né? Ou seja, justamente da matéria pré-existente. Deus não é feito disso aqui, não.
O versículo 2 já diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus é que começa a organizar a terra que está no estado de caos, mas não fala sobre a origem, ou não faz um comparativo sobre a origem de Deus e a origem dos deuses no Antigo Oriente Próximo, por exemplo. Não há esse comparativo. Por quê? Porque aqui justamente o texto de Gênesis capítulo 1 é para fazer uma espécie de apologética para dizer Deus não emergiu ou não saiu do caos, assim como os outros deuses. As origens dos deuses e desse Deus que está criando todas as coisas é diferente. Primeiro, esse aqui não tem origem. Não tem origem nesse caos. Segundo, esse Deus, o Deus de Israel, ele organiza, ele manda, ele fala, ele diz ao caos como é que o caos tem que funcionar e o caos se organiza. E disse Deus, haja luz. Disse Deus para onde? Para o caos, aonde está o estado inicial da Terra. E o que aconteceu? O caos... Vamos fazer uma nova... um novo comparativo, vamos dizer que caos é tipo uma entidade, tá? Que não tem nada a ver. Tá? A gente está trabalhando de forma literária só para a gente poder entender. E o caos falou, tá bom, vou me organizar. Pô, aparece a luz. E houve luz. Tá? Então Deus não tem nada a ver com coisas físicas e tudo mais. Partículas. Partícula de Deus não é Deus, tá? Igual tem alguns... saiu essa expressão, a partícula de Deus, que é o bóson de Higgs, uma partícula que foi descoberta experimentalmente em 2012, mas teoricamente já é trabalhada desde a década de 60. Se não me engano, desde 1968, o Peter Higgs, né, que descobriu, aliás, fez essa teoria, né, um modelo de uma partícula, uma partícula que o pessoal chamou partícula de Deus porque ela tem algumas características que dá massa às outras partículas, um bocado de outras coisas dentro da física que não é o nosso assunto de agora, mas partícula de Deus não tem nada a ver com Deus, tá? Então, Deus não tem composição. Então não faz sentido a gente dizer que a imagem e semelhança de Deus que está no versículo, que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança é algo do tipo corporal. Tá? Não é. Tá? E aqui o Alton ele vai mencionar isso muito rapidamente, essa questão dessas duas palavras, imagem e semelhança, no hebraico, no original, é um jogo de palavras, tá? Então não são duas coisas diferentes, e sim um jogo de palavras para significar ou para apontar para a mesma coisa em si, que é essa imagem ou que é essa semelhança, no português traduzido de forma diferente, assim como no hebraico está escrito diferente, tá? Então essa é a ideia, mas é um jogo de palavras dentro desse poema ou dentro dessa narrativa mitopoética, né? Você já sabe muito bem que aqui é uma narrativa mítica que não tem nada a ver com história inventada, você já conhece isso perfeitamente, tá? Então o Alton ele vai trabalhar, ou ele vai mencionar essa questão de imagem e semelhança justamente com a questão de, vamos dizer assim, a ênfase que ele vai dar aqui, questão de habilidades. Porque é uma pergunta natural da gente fazer, tá? Imagem e semelhança não é corporal, não é físico, e é o que, no final das contas, tá? E aí, bom, também uma outra coisa que ele já descarta, de vez também, que o próprio autor já descarta, que também isso não tem nada a ver com alguma coisa do tipo material ou neurológico. Então não é questão cerebral, não é questão de raciocínio, talvez. Raciocínio é um negócio. Aí a coisa fica bastante complicada se a gente começa a trabalhar com isso. Questão de raciocínio, de mentalidade, de pensamento, porque os outros animais têm uma certa organização mental, tem um cérebro e tudo mais, mas o que vai diferenciar o ser humano já é uma coisinha um pouco mais assim, meio que nebulosa, uma linhazinha assim bem tênue. Isso no sentido biológico, tá? Sentido biológico, dedicação de organização, tá? Mas o Alton aqui ele vai defender que não é uma... porém, a imagem de Deus é um dom de Deus, ou seja, não é algo... não definido material ou neurologicamente, ou seja, não tem nada a ver com coisa biológica, tá? Ou alguma coisa do tipo neural. E aí ele vai dar aqui 4 categorias do que pode ser essa imagem e semelhança de Deus no ser humano, que ele vai encontrar em outras partes do Antigo Testamento, tá? A primeira delas que ele vai mencionar aqui é a questão do papel e função que Deus deu à humanidade,
que está justamente aqui no próprio versículo 28, ele é autoexplicativo essa questão da imagem e semelhança de Deus, com uma função, com o papel de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então tem esse primeiro destaque, ou essa primeira característica. A segunda categoria do que seria isso é a questão da identidade que ele, ou seja, Deus, nos concedeu. Isso é, quem, por definição, nós somos enquanto seres humanos. Tá? E esse ponto talvez seja, para mim, é o ponto mais complicado, apesar de eu entender o que o Walton quis dizer, mas com a cabeça científica que eu tenho aqui, é o ponto mais complicado de poder entender isso de uma forma física. Tá, mas imagem e semelhança de Deus não é físico, sim, mas entende onde é que está a complicação? Justamente desse ponto, a questão da identidade. Como é que é a questão da identidade de Deus em nós? Tá? A gente sabe que por causa dessa imagem e semelhança de Deus em nós, nós somos diferentes dos outros animais, porque tirar isso de nós, a imagem e semelhança de Deus, a gente não é nada diferente de qualquer outro ser vivo na Terra. Nada. Em absoluto nada. Nós somos iguais aos outros animais de forma biológica. Temos sangue, carne, morremos, nascemos, eita, português errado. Nascemos, nos reproduzimos, a gente vive em bando, assim como você tem uma colônia de formigas, uma sociedade, entre aspas, de primatas, de macacos, de lobos, de equinos. Então a gente não tem muita diferença biológica, mas a imagem e semelhança de Deus nos separa, vamos dizer assim, ou nos destaca dos outros animais. Então é justamente essa questão da identidade. Tá? E um outro ponto aqui que é bastante interessante, que eu acho que é mais... eu acho que até mais característico, que é a questão que ele está mencionando na página 39 ainda, a forma que servimos como seus substitutos, simbolizando sua presença no mundo. Esse ponto aqui é o que eu acho mais interessante, ou talvez, vamos dizer assim, é o que eu fico mais declinado. Aqui não é uma discussão sobre imagem e semelhança, tá? Isso aí a gente vai discutir um pouquinho mais lá no capítulo 9, ou na preposição 9, que é justamente a ideia da criação da humanidade no Antigo Oriente Próximo. Tá? A gente vai ver a questão de algumas funções do ser humano no Antigo Oriente Próximo. Vamos comentar um pouquinho, né, sobre outras mitologias ou narrativas míticas, né, dos acadianos, atarrazes, dos egípcios e tudo mais. E aí a gente vai ter a questão da imagem de Deus, lá na página 83, se você quiser já dar uma adiantada, mas a gente vai chegar lá também. Tá? Então aqui não é uma discussão sobre o que é o que não é a imagem de Deus, no sentido como eu estou tentando entender, certo? Então, mas essa questão, esse ponto do sermos substitutos, por quê? No Antigo Oriente Próximo, e isso a gente observa bastante, um exemplo clássico disso, lá no livro de Daniel, tem isso de uma forma bastante explícita. Sempre que um rei queria mostrar domínio sobre uma outra região que ele conquistou, alguma coisa assim, ele colocava uma estátua desse rei, naquela região. Naquela época não existia internet, não existia avião, não tinha nada para você fazer um domínio muito rápido. O Império Romano está muito longe disso aqui também. Mesmo assim, o Império Romano tinha vamos dizer assim, o seu domínio com uma certa velocidade que não era tão rápido como hoje em dia, tá? Então era muito mais devagar, inclusive. Então, mas para mostrar que tinha um domínio, colocava lá a estátua do rei. Livro de Daniel, lembra o que tem lá no livro de Daniel? Tem lá a estátua do imperador do Império Babilônico. Né? E ela justamente, bom, aí tem a questão dessa estátua também servir como adoração, né, veneração das outras pessoas ou dos súditos, tá? Mas não é o contexto aqui, da ideia aqui, e é simplesmente uma questão de representação. Pensando modernamente, a questão desse ser substituto é numa ideia de embaixada. Fica mais fácil da gente pensar isso modernamente. Por exemplo,
Aonde eu moro é justamente aqui em Brasília, que é a capital do Brasil. Aqui em Brasília tem uma região chamada setor de embaixadas. Setor de embaixadas norte e setor de embaixadas sul. Tá? É como se fosse, porque Brasília é bem diferente das outras cidades, mas é como se fosse um bairro, ou 2 bairros, né? Na realidade são 2 bairros, entre aspas, né? Que é o setor de embaixadas. Né? É uma região bem grande onde fica as embaixadas. Então a gente tem ali a embaixada dos Estados Unidos, a embaixada do Iraque, a embaixada dos outros países, do Chile, por aí vai. O que a embaixada faz? Ou o que um embaixador faz? Ele faz uma representação do país aqui no Brasil. Vamos pegar o exemplo da embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Significa que a pessoa que está ali dentro daquele terreno que nós chamamos de embaixada dos Estados Unidos da América é um camarada chamado embaixador dos Estados Unidos, e esse cara ele faz a representação dos Estados Unidos dentro aqui do Brasil. Então é como se fosse, a grosso modo, tá? Tem um monte de detalhes em cima disso que eu nem vou citar, mas é como se fosse, a grosso modo, um pedacinho, um quadradinho, um pequeno terreno, uma casa do presidente dos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos aqui no Brasil. Tá? Mas ao invés da gente ter o presidente dos Estados Unidos aqui, o Joe Biden, a gente tem o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, quando a gente quiser fazer algum tipo de conversa, acertar alguma coisa comercial e tudo mais, ao invés da gente procurar o embaixador, aliás, ao invés da gente procurar o presidente John Biden, que a gente vai ter que ir lá em Washington, procurar ele, marcar numa agenda, é um negócio complicado e tudo mais, não, a gente conversa aqui com o embaixador, que está representando os Estados Unidos aqui no Brasil. Essa ideia é a ideia que tem aqui desse substituto, ou dessa ideia de imagem e semelhança. Então aqui a gente pode, vamos dizer assim, arredondar essa ideia para a ideia de que a imagem e semelhança de Deus que nós temos, ou seja, é como se fosse, ou como se nós fôssemos embaixadores do próprio Deus aqui na Terra. Tá, então é essa a ideia. E por último, a última categoria, bom, isso aqui eu acho que está bastante claro, principalmente para nós cristãos, olhando para todo esse texto bíblico, olhando de hoje para trás, que é a questão do relacionamento que Deus pretende ter conosco. Tá? E aqui um outro detalhe que o Walton vai mencionar, que essa questão dos aspectos da imagem e semelhança de Deus está relacionado a toda a raça humana, ou toda a espécie humana, vamos dizer assim, e não a pessoas individuais. E isso é bastante claro pelo seguinte, que todo ser humano tem a imagem de Deus. Não importa se o camarada ele é crente ou não, se ele é salvo ou não, ele tem a imagem de Deus dentro dele. Tá? Então não importa a crença dele, um ateu, seja lá o que for. Não, a imagem de Deus está dentro dele. Tá? De uma forma exatamente como o texto coloca aqui. E um outro detalhe que eu quero mencionar aqui, que está na página 41 desse mesmo capítulo, tá, que a gente está trabalhando aqui, em todo o Antigo Oriente Próximo, a ideia de que deuses emitem decretos determinam os destinos de tudo na criação, seja inicialmente ou em uma base anual, é bastante difundida. Tá? Então a ideia que se tem aqui, e aqui já fazendo já um resumo, já caminhando já para o final, a ideia que você tem aqui, tanto do dia 6 quanto da semana da criação de uma forma geral, como a gente está vendo aqui, disse Deus e aconteceu, e disse Deus e aconteceu, o Antigo Oriente Próximo conhece perfeitamente essa linguagem de divindades decretarem coisas e essas coisas acontecerem. Por isso que no Antigo Oriente Próximo, até hoje, mas o de hoje não conta mais, por isso que no Antigo Oriente Próximo a ideia de astrologia ou de deuses mostrar a sua vontade, mostrarem as suas vontades através dos astros, que é o que nós chamamos de astrologia. Eu vou chamar aqui de astrologia raiz, não essa astrologia moderna de horóscopo, essa baboseira toda, não. Essa raiz mesmo. Por isso que isso é bastante conhecido e é bastante entendido no Antigo Oriente Próximo. E é justamente isso que o texto bíblico aqui está meio que relacionando com essa ideia de e disse Deus, produz alma vivente, e os abençoou dizendo, faz isso e tudo mais. Tá? Então essa ideia de decretar as coisas dentro da natureza
É literalmente o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 1. Bom, tem muito mais outras coisas aqui, mas eu queria concluir agora essa conversa e esse capítulo 3. No próximo episódio a gente vai para o capítulo 4, que é bastante interessante, ou proposição 4, que é bastante interessante, dessa questão de criação que a gente conversou até agora, ou dessa questão de que Gênesis 1 está falando de um relato de origem funcional, de dar funções e tudo mais. O Alto vai dar uma analogia bastante interessante que meio que resume tudo isso. Qual que é a analogia? Eu vou resumir aqui adaptando para nós, tá? Fazendo adaptação para nós. Você constrói um objeto, um local com paredes, telhado, paredes internas e tudo mais. O que é isso que você construiu? Esse negócio que você construiu nós chamamos de casa. Qual que é a serventia de uma casa? Bom, tem diversas serventias para uma casa. Você pode morar dentro de uma casa, você pode usar uma casa para guardar coisas, você pode utilizar uma casa para dormir e não ficar durante o dia nela, você pode alugar essa casa. Então, uma casa tem várias funções. Mas qual que é a origem material da casa? As paredes e o telhado. Agora, quando você pega essa casa e começa a definir funções dentro da casa, aí, no caso aqui da analogia que o Otto coloca e que eu vou me aproximar mais dela, você começa a definir essa casa como um lar. Ali vai ser a sala, do lado é a cozinha. Nesse lado de cá vai ter um banheiro, ali vai ser o quarto das crianças, o meu quarto, um corredor, e aí você começa a definir ou organizar essa casa, mas o organizar no sentido do Antigo Oriente Próximo, de dar função para as coisas que estão dentro da casa. No final das contas, você vai estar transformando essa casa em um lar, porque você vai morar ali dentro, você vai colocar as coisas ali dentro e vai dar função de um negócio ali que tem umas bocas e que sai um foguinho, você vai chamar aquilo de fogão. Qual que é a função do fogão? Esquentar e cozinhar alimentos. Se eu colocar um fogão ali de enfeite, ele tem alguma função para mim? Não. É só mais um móvel qualquer como dentro da casa. Tá? Então, compara a questão da casa como um lar, mas depois de definidas as funções. É exatamente isso que acontece em Gênesis capítulo 1, na questão da criação. E Deus está ordenando toda a criação para quê? Ou está ordenando todo o cosmos, né, como o Alton vai mencionar aqui, para quê? Para que seja um espaço sagrado. O que é um espaço sagrado? Para nós hoje em dia, a gente não tem muito essa mentalidade, mas para o mundo antigo, por exemplo, tá? Que é um templo onde ficava a divindade. Para finalizar, só para a gente amarrar com o próximo capítulo, o último parágrafo da página 42 desse capítulo vai dizer o seguinte, que o Alto vai dizer, ele está falando sobre João capítulo 2, capítulo 14, versículo 2 e 3, onde Jesus diz que na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugares, se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que estejam onde eu estiver. E aí o Alto continua conversando, que é esse o ponto que eu queria mostrar, que eu queria destacar, para a gente já encerrar. Jesus, está falando sobre o futuro, mas também fala sobre o que fez no passado. O cosmos foi preparado para nós com um propósito bem específico, que nós estivéssemos onde Deus está. Esse sempre foi o plano divino. É a presença de Deus no cosmos, imagem e semelhança lá no homem, embaixador, tá amarrando? É a presença de Deus no cosmos que se faz digna de nota. Por sua presença, ele, próprio Deus, tornou o cosmos um espaço sagrado. E é o que a gente vai trabalhar no próximo capítulo, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa conversa e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!